Olá, estamos de volta à nossa série Simplificando a Volta de Jesus e hoje com o nosso último episódio para tratarmos da Festa dos Tabernáculos. Zé, o que seria a Festa dos Tabernáculos? Em Levítico 23, 33 a 36, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 deste mês será a festa do tabernáculo. E ao primeiro dia haverá santa convocação, e nenhuma obra servil fareis. 7 dias fareis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Como nós vimos, que as 70 semanas de Daniel, elas são cumpridas no tempo em que Deus salva Israel, em que Deus purifica seus pecados, conforme Daniel 9:24, que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e ungir os santos dos santos. Na verdade, para selar a visão e dar fim a esse cronograma de Deus, a essa agenda de Deus, conforme as festas do Senhor. E aqui em Zacarias, capítulo 13, versículo 1, diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Portanto, a festa dos tabernáculos, ou festa do Sucote, ou chamada festa das tendas, festa das cabanas, a festa do Senhor é a festa do recolhimento da colheita, aquele tempo final da colheita. Esta é a festa da colheita do trigo, uma grande temporada de júbilo e de alegria para o povo de Israel. E ela começa 5 dias depois de Yom Kippur, depois da purificação e de receber Israel de volta ao seu plano eterno. Que abordamos no episódio anterior. No episódio anterior. Então a festa comemora a provisão e o abrigo de Deus durante o êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito, e eles comemoravam esse êxodo todo ano, naquele mesmo dia. Eles iam ficar em cabanas, 7 dias nas cabanas. E na verdade, essa festa do tabernáculo ela ilustra a habitação do Messias no tempo futuro. Então aí a gente já entra no cumprimento profético, né? Justamente. Assim cumpre-se aquilo que Jesus profetizou, que o Daniel profetizou, que Israel seria salvo. E assim Deus salva Israel e estabelece um milênio, representando profeticamente nas festas do tabernáculo. E quando Jesus iniciou seu ministério, aqui em Marcos capítulo 1, ele fala dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então, o propósito do Senhor é estabelecer o reino. Conforme você lê lá no livro de Lucas, no capítulo 19, eu quero ler para vocês, no livro de Lucas 19, que é importante a gente ler sobre o cumprimento profético desta festa. O texto diz assim: ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Então, qual é o propósito das boas novas? Que o reino de Deus estava dando início naqueles dias que Jesus iniciou o seu ministério. Mas ele se daria completamente, profeticamente, quando ele voltar com seus santos e estabelecer um milênio sobre a terra. E nós vamos ver aqui no livro de Mateus, o Mateus fala assim, quero ler para vocês no livro de Mateus, capítulo 5, fala assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele fala assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você percebe de que na nossa cabeça, às vezes, se fala muito de morar no céu, mas você percebe que nesse período de 1000 anos, nós vamos exercer
o reinado juntamente com Cristo na terra, neste reino chamado reino milenar. Aqui no livro de Salmo, capítulo 37, muito importante nós lermos esse texto, o texto fala assim: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E aqui no versículo 21 diz o ímpio, versículo 22, aquele a quem o Senhor abençoa, possuirão uma terra. Versículo 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. E no versículo 34 diz, espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuires a terra. Então, nós vamos estabelecer o milênio na terra e nós vamos governar juntamente com Cristo na terra. Veja aí no livro de Isaías, capítulo 61. Quero ler com vocês Isaías 61. 61 diz assim, o versículo 4, de edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apacentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vianteiros. Mas vós serei chamado de sacerdote do Senhor e vos chamarão ministro do nosso Deus e comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Então, nesses dias, quando Jesus estabeleceu o milênio, conforme aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 19, o texto fala assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esse a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão um sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, profeticamente, a festa do tabernáculo será o período em que a igreja vai reinar com Cristo na terra por 1000 anos. E aqui no livro de Apocalipse, de Salmo, capítulo 2, Salmo, capítulo 2, fala desse período do reinado do Messias. Seria muito importante você ler esse salmo, porque o texto diz assim, por que se enfurecem os gentios? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos o seu laço, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus e zomba deles. E na sua ira, olha, no tempo da ira de Deus, o tempo diz, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Diz, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião, e proclamarei o decreto do Senhor. E ele me diz, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. E o Senhor diz, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro regerá e as despedaçará com vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Então, nós vamos exercer autoridade juntamente com Cristo sobre a terra. Mas agora vem a pergunta. Nós vamos governar sobre quem? Como é que a igreja vai governar? Aqui no livro de Zacarias, veja aí, no livro de Zacarias vamos ter essa resposta. No livro de Zacarias, no capítulo 14, versículo 16, diz assim, contextualiza com o que nós já vimos até agora. O Senhor vem com seus santos, pega Satanás, o falso profeta, ou melhor, pega Satanás e prende no abismo por 1000 anos,
pega o falso profeta e o anticristo, joga no lago de fogo, e ele então estabelece um milênio sobre a terra e passa a governar sobre a terra. Mas o texto diz assim, em Zacarias 14:16, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. Então, nós vamos governar sobre essas nações que estão espalhadas por toda a terra, pessoas que moram nas vilas, nas pequenas cidades que estão espalhadas, muitos deles não morrerão, vão sobreviver, e nós vamos governar e reinar com Cristo por esse período de 1000 anos. Então, profeticamente, ele estabelece o período do governo do Messias sobre a terra por 1000 anos. Esse é basicamente o significado profético dos tabernáculos. Basicamente é esse. Aleluia. Aleluia. Encerramos aqui a nossa série Simplificando a Volta de Jesus. Nós desejamos que isso seja de grande riqueza e esclarecimento para você que nos acompanhou durante essa jornada. Nós aguardamos vocês nas nossas próximas séries. E dê o seu like, compartilhe a série, divulgue, para que mais pessoas tenham acesso e sejam edificadas. Foi um grande prazer, Zé, estar com você nesse tempo. Amém. Foi uma jornada de muita alegria, de muita edificação, e a gente espera que, de fato, seja bênção para a sua vida. Até breve. Até breve. Deus abençoe. Aleluia.